Então, Cármides é o diálogo com Platão que trata de uma qualidade que os gregos chamavam de sofrosune, ou a sofrósina, que literalmente, etimologicamente, significa saúde, né? A saúde não do corpo, mas da mente, a saúde mental. E que pode ser traduzido de várias formas, né? Então, se a gente olhar um dicionário, a gente encontra bom senso, prudência, sabedoria ou moderação nos desejos, temperança, modéstia ou simplicidade. Esse diálogo, existem quatro personagens, né? O Sócrates, o Querefonte, o Crítias e o Cármides. É um diálogo que aconteceu no passado e que o Sócrates está se lembrando e está contando para alguém, está contando para um ouvinte, um leitor anônimo. Então ele está voltando, ele conta que ele estava voltando de uma batalha e que durou vários anos, né, uma guerra, e ele está finalmente voltando para Atenas. Ele decide passar pela palestra de Táureas. Então a palestra é o lugar onde os jovens gregos treinavam, praticavam esporte e aprendiam a lutar. E que foi se tornando, pouco a pouco, um lugar também de formação intelectual. Então, o Sócrates, a primeira coisa que ele quer fazer quando ele chega em Atenas é ir para a palestra. Ele vai para a palestra e a primeira pessoa que vê o Sócrates é o Querefonte, que vai até ele, saudá-lo e perguntar como foi a batalha. Então, os quatro personagens, né? Temos o Sócrates, o Querefonte é um zeloso discípulo que aparece rapidamente no começo do diálogo, todo entusiasmado porque está vendo Sócrates chegar da batalha, e depois não participa mais do diálogo. O Critias, que é um aristocrata, um político, um homem de letras, um homem intelectual, que é amigo de sofistas, poeta, né, autor de tragédias e elegias. Ele era parente do Platão, e ele é primo e tutor do Cármides. E o quarto personagem é o Cármides, que é um jovem que está sob a tutela do seu primo, Critias, que é notável, né, o Cármides, notável pela sua beleza, pelos seus antepassados nobres e pela sua disposição à poesia e à filosofia. Então, o Sócrates, depois que ele termina de contar como foi a batalha, a primeira pergunta que ele faz é como vai a filosofia, né? Nesses anos que eu fiquei fora, como anda a filosofia? Será que tem algum jovem que tem se distinguido pela sabedoria, ou pela beleza, ou pelas duas coisas? E aí o nome que as pessoas dão é o do Cármedes, né, que é o mais belo e que é admirado por todos os outros jovens e até pelas crianças que ficam olhando para ele, admirando o Cármedes, que é o jovem de destaque no momento. E o Sócrates fala, bom, a beleza física é uma coisa, mas e a beleza da alma, né? Será que a alma dele é tão bela quanto ele? Quanto o seu corpo? E aí o Critias fala, ele fala, Sócrates, vamos fazer como se o Carnes ele tem reclamado de dor de cabeça, então vamos fazer como se você conhecesse um remédio para dor de cabeça. Eu chamo ele aqui e a gente vai investigar. A gente vai fazer umas perguntas para ele para ver se, para eu te mostrar que a alma dele também é muito muito bonita, né? E aí o Christian chama o jovem Carmides e o Sócrates diz para ele que ele conhece um remédio, mas que a pessoa que ensinou para ele esse remédio explicou que a gente não pode tratar o corpo sem tratar a alma, né? Da mesma forma como você não pode tratar um olho sem você tratar toda a cabeça, você também não pode tratar o corpo
sem tratar a alma, você precisa tratar a pessoa por inteiro. Então, esse remédio que ele conhece para dor de cabeça só funciona se vier junto com um encantamento é, que é para a alma, né? E esse encantamento são os belos discursos que fazem nascer na alma a sofrósina. Então ele precisa saber se o Sócrates já possui a sofrósina, nesse caso não precisa de encantamento, ou se ele ainda precisa aprender essa qualidade, desenvolver essa qualidade. Nesses belos discursos que fazem nascer na alma a sofrósina, não são outra coisa que a própria filosofia, né? O que o Sócrates faz habitualmente. Então, para ele saber se o Carmides tem a sofrose ou não tem, ele diz que, bom, se você tem a sofrose, como é uma qualidade que está na sua alma, se ela está na sua alma, você tem que conhecê-la. Né? É impossível que ele esteja realmente em você sem que você tenha a sensação da sua presença, sem que você não tenha a sensação da sua presença e uma opinião sobre o que ela é. Então, se ela está na tua alma, você tem que saber o que que é. E aí ele pergunta para o Carmides, então, na tua opinião, o que é a sofrose? Né? E aí a primeira definição que o Carmides dá, ele pensa, primeira definição, a sofrósina é mostrar em tudo o que se faz uma dignidade calma. Né? É a mesma coisa que a ausência de precipitação. Aí o Sócrates fala, bom, vamos analisar essa definição. Bom, a sofrósina é uma qualidade, então é algo louvável. Se essa definição é boa, o que você está me falando tem que ser também algo louvável. Nas coisas corporais, né? Por exemplo, na escrita, na leitura, quando alguém toca cítara, ou quando alguém luta, por exemplo, nos esportes, a rapidez é sempre mais louvável que a lentidão. Então, a pessoa que escreve rápido, a pessoa que lê rápido, a pessoa que luta com mais agilidade, com mais rapidez, é mais louvável do que a que é mais lenta. Então, nas coisas corporais, a rapidez parece ser mais louvável do que a lentidão. Então, se a sofrósina é alguma coisa louvável, nessas coisas ela deve estar mais próxima da rapidez que da calma. Né? Então, essa definição de dignidade calma parece inadequada. Vamos ver as coisas do espírito. Então, parece que é igual, funciona do mesmo jeito. Então, aprender rápido é melhor que aprender devagar. Fazer alguém entender alguma coisa rápido é melhor do que ensinar durante anos e a pessoa demorar para conseguir entender alguma coisa. Então, as coisas do espírito parecem ser a mesma coisa, ou seja, a rapidez é mais louvável que a lentidão. Então, tanto nas coisas do corpo quanto nas coisas do espírito, a rapidez parece ser mais louvável que a lentidão. Se a sofrósina é uma coisa louvável, então ela não pode ser uma lentidão, não pode ser só uma dignidade calma. Essa definição parece inadequada. Daí o Carmides pensa um pouco e tenta dar uma outra definição. E ele diz que a sofrósina é o que faz com que coremos de certas coisas e a sofrósina torna a alma sensível à vergonha. Né? A sofrósina é idêntica ao pudor. Aí o Sócrates, para analisar essa segunda definição e rejeitar essa segunda definição, ele cita uma passagem da Odisseia, do Homero, quando Ulisses volta para Ítaca, e ele volta, quando ele chega disfarçado de mendigo, e quando ele encontra o filho dele, ele pede uma esmola para o filho dá uma esmola, e aí o filho diz para ele ir pedir esmola na cidade, porque lá ele vai encontrar várias pessoas e vai poder pedir esmola para várias pessoas. E ele diz, vai para a cidade e pede esmola para
para várias pessoas lá na cidade e não fica com vergonha, né? Porque a vergonha ou o pudor é má companhia ao pobre, né? Então o pobre que tem vergonha de pedir esmola, ele vai morrer de fome. Então o pudor, a vergonha, não são convenientes ao pobre, não são convenientes a algumas pessoas. Mas se a sofrósina é um bem, essa sofrósina ela torna a pessoa que a possui melhor, então ela tem que ser sempre um bem, tem que ser conveniente sempre para todo mundo. Então, essa definição parece que não é boa também. Então, a sofrósina não deve ser um pudor. E aí o Carmides pensa um pouco e ele diz, olha, eu ouvi uma definição de uma outra pessoa que diz que a sofrósina é cada um fazer o que lhe diz respeito. E aí o Sócrates fala, mas de quem que você ouviu essa definição? Não é do Critias, que está aqui do lado, que você ouviu essa definição? E aí o Critias fala, não, talvez de alguma outra pessoa, mas não de mim. E fala, bom, pouco importa de quem vem a definição, vamos analisar se ela é justa. E aí o Sócrates fala, essa definição é um enigma, porque todo mundo se ocupa dos outros, né, dos assuntos dos outros. Então o mestre, por exemplo, ele ensina os alunos, ele não ensina a si mesmo. O médico, ele não cura a si mesmo, ele cura os pacientes. O construtor, ele constrói uma casa para os outros, né? Os artesãos, eles trabalham para os outros. Todo mundo parece trabalhar para os outros. Uma cidade bem ordenada, as pessoas trabalham umas para as outras, né? Você não vai fazer uma cidade onde cada um faz tudo o que ele mesmo vai utilizar e nada do que os outros vão precisar, né? Isso seria completamente ineficiente. Não ia funcionar nunca. E então essa definição parece muito misteriosa. A gente precisa entender bem o que ela está querendo dizer, né? Talvez você não tenha entendido muito bem o que ela quer dizer. E o cara me disse, fala, eu acho que eu não entendi muito bem mesmo, mas talvez a pessoa que deu essa definição também não entendesse. E aí o Critias se sente mordido, né? Porque, ao que tudo indica, foi ele mesmo que deu essa definição para o Carmides. Ele diz para o Carmides, mas você acha que só porque você não entende essas palavras, fazer o que lhe diz respeito, quer dizer que o autor dessa definição também não entende? E aí o Critias assume a posição do Carmides e ele começa a responder para o Sócrates no lugar do Carmides. E aí o Critias faz uma distinção entre a fabricação e a ação, né? A fabricação e o trabalho. Ele diz uma obra, ela pode ser reprovável se ela não for bela, né? Um artesão que faz um utensílio, uma coisa feia, ou inútil, né? Essa obra é reprovável, mas o trabalho não cai. Então, o trabalho é a criação de obras belas e úteis. Se alguém faz uma coisa que não é bela nem útil, isso daí não é realmente não é um verdadeiro trabalho, né? Isso é uma coisa reprovável. Se é trabalho porque é uma coisa bela e útil, né? Aí a gente pode dizer que essa pessoa tá realmente trabalhando, trabalhou, realizou um bom trabalho. Então, fazer o que lhe diz respeito significa fazer cada um o seu próprio trabalho, ou seja, cada um fazer obras belas e úteis. Então, a sofrósina consiste em fazer coisas belas e úteis. Daí o Sócrates, então, passa a analisar essa definição explicada dessa forma pelo Critias. E aí ele pergunta para o Critias, será que a pessoa que possui a sofrósina, ela pode ignorar que ela possui? E aí o Critias fala, não, que a sofrósina é uma qualidade, a gente diz, está na alma da pessoa. Então, o que está na alma da pessoa, a pessoa tem que conhecer, senão quer dizer que não está lá. E aí o Sócrates diz, bom, um médico que cura um paciente, que cura um doente, ele possui sofrósina, pela sua definição, porque curar um paciente é uma boa obra. Mas quando ele dá o remédio para o paciente, ele não sabe ainda se o remédio vai funcionar ou não.
Então quer dizer que ele possui a sofrósina sem saber. É o que te fala, realmente. Se você acha que a gente pode tirar essa conclusão do que eu disse, então eu retiro essa definição, porque para mim seria muito esquisito dizer que alguém pode ter uma qualidade na sua própria alma sem conhecê-la. Então, ele propõe, então, o Critias propõe uma nova definição da sofrósina. Ele diz: talvez a sofrósina seja o conhecimento de si mesmo. Né? Então, como no templo de Delfos, que era um templo do deus Apolo, estavam gravadas, né, duas máximas: conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. E ele diz: conhece-te a ti mesmo. Na verdade, é muito mais importante, é uma saudação do Deus. Não é muito mais do que um mero conselho. O Deus está chamando os homens à sofrósina, né, a essa qualidade. E para isso ele diz que a gente tem que se conhecer, cada um tem que se conhecer a si mesmo. Aí o Sócrates fala, então vamos analisar isso. Né? Então o conhecimento sempre é alguma coisa útil. Então, por exemplo, a medicina é um conhecimento e ela opera a saúde, né? Permite curar os pacientes, curar os doentes. Qual seria a obra do conhecimento de si? Eu acredito que fala, não, peraí. Algumas ciências produzem alguma coisa e outras não. Algumas ciências têm um produto concreto, outras não. Então, por exemplo, a arquitetura tem um produto, que é a construção de uma casa. Mas a geometria não tem um produto. Quando você analisa as propriedades de um triângulo, você não produziu nada. Você está certo, mas cada ciência, mesmo que ela não tenha um produto, mesmo que ela não produza nada, ela pelo menos tem um objeto, que não é ela mesma. Né? Nenhuma ciência analisa a si mesma. Né? A ciência é sempre ciência de alguma coisa. Então, por exemplo, a ciência da geometria seria o conhecimento dos triângulos, dos outros, de um quadrado, etc. Então, qual seria o objeto da sofrósina, se ela é uma ciência? E aí, o Critias fala, não, mas espera aí, essa é a diferença da sofrósina para as outras ciências. Cada ciência tem o seu objeto. Só que a sofrósina, o objeto dela, não é diferente dela mesma. A sofrósina é um conhecimento de si mesmo. Então, quem conhece e quem é conhecido é o mesmo. Né? Então, não existe essa distinção entre o objeto e a ciência. Ela é uma ciência de si mesma, né? É uma ciência da ciência. Então, ela permite conhecer que a pessoa conhece ou que ela ignora. Então, o Sócrates vai agora tentar analisar essa nova explicação do Critias. Né? Então, a sofrósina, diz o Critias, única entre todas as ciências, seria a única que tem como objeto a si mesma e as demais ciências. Seria a ciência das ciências. Então, ela é a ciência de todo o conhecimento e da ignorância. Então, a pessoa que possui a sofrósina, ela seria capaz de dizer quando ela conhece realmente alguma coisa e quando ela não conhece. E reconhecer a sua própria ignorância quando ela não conhece. E ela poderia fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Ela deveria ser capaz de identificar quem sabe alguma coisa e quem não sabe. Né? E é muito curioso que aqui a gente tem a impressão que essa definição se aplica ao Sócrates, porque o Sócrates, a gente viu na Apologia, é a pessoa que vai
interrogar os sábios, né, ou as pessoas que têm fama de serem sábios, para ver se eles realmente sabem o que eles pensam que eles sabem ou não. Então, em geral, ele concluía que eles não sabiam o que eles pensavam saber. E o Sócrates também é a pessoa que reconhecia não ter nenhuma ciência particular, né? Ou seja, ele conhecia sua própria ignorância. E, curiosamente, aqui o Sócrates está raciocinando para refutar, para rejeitar essa definição da sofrose, né? E, e ele diz que o grande problema dessa definição é que uma coisa parece muito difícil que uma coisa possa produzir o seu efeito sobre si mesma, né? E ele, para explicar um pouco melhor isso, ele faz uma analogia com os sentidos, né? Então, quando a gente, com a visão em primeiro lugar, quando a gente vê alguma coisa, a gente não está vendo a própria visão, a gente está vendo alguma coisa. Quando eu vejo uma pedra, eu estou vendo a pedra, não estou vendo uma visão. A pedra tem uma cor, né? Ela é cinza, ou sei lá que cor que tem a pedra. Ah, uma visão não tem cor. Da mesma forma, quando eu ouço alguma coisa, eu estou ouvindo um som. Não estou ouvindo a própria audição. A audição não tem som. Da mesma forma que, então, o mesmo vale para os cinco sentidos, para cada um dos cinco sentidos. E além dos cinco sentidos, a gente pode também analisar o desejo. Então, o desejo é sempre o desejo de alguma coisa. Ninguém deseja o desejo. Mesma coisa com a vontade, o amor, o medo, né? O medo é sempre o medo de alguma coisa, não o medo do medo. E assim por diante. Então, é muito estranho que a sofrósina seja uma ciência que não tenha nenhum outro objeto além dela mesma. Além disso, entre as coisas, sempre que existe uma relação, existe uma alteridade, ou seja, se A é o dobro de B, isso quer dizer, só pode ser verdadeiro se B for a metade de A. E então tem que ter alguma coisa fora de A e diferente de A, que possa ser metade de A para que A possa ser o dobro dessa outra coisa. A nunca poderia ser o dobro de si mesmo, né? Ou seja, uma relação implica sempre dois polos, né? Duas coisas distintas. Então, uma ciência que seja uma ciência de si mesma é uma coisa que parece muito esquisita. Além disso, como a gente disse que a sofrósina é uma qualidade, deve ser alguma coisa boa e útil, né? Sócrates diz, eu tenho um pressentimento profético de que a sofrósina é boa e útil. Então, se a gente vai aceitar essa definição, a gente precisa mostrar que o conhecimento de si, ou que o conhecimento, a ciência da ciência, é algo bom e útil. Então, a sofrose é a ciência da ciência e da ignorância, o Critias está dizendo. E ela nos permitiria, né, se isso for verdade, nos permitiria reconhecer se a gente possui a ciência ou não. Mas ela permite que a gente saiba isso sem ter um conhecimento específico. Então, por exemplo, eu poderia distinguir um verdadeiro médico de um charlatão, sem conhecer a ciência médica, né? Ora, cada ciência tem um objeto, né, como a gente disse. Então, o objeto da medicina é a saúde, da música são as melodias das canções, da arquitetura são as construções, etc. O único jeito de eu distinguir um médico de um charlatão é se eu conhecer a medicina. Eu não tenho como saber se uma pessoa tem realmente conhecimento de medicina ou não, se eu mesmo não tiver um conhecimento de medicina é, para poder examinar essa pessoa e ver se ela conhece ou não a coisa. E o mesmo vale para qualquer outra ciência. Se eu não tiver o conhecimento de uma determinada ciência, de um determinado objeto em particular, eu nunca vou poder dizer se uma outra pessoa conhece isso ou não. Então, isso parece completamente impossível. Existe uma ciência
da ciência que me permita distinguir entre alguém que possui tal ou tal ciência sem ter essa ciência. Aí o Christian fala, realmente, eu acho que você tem razão, mas talvez exista uma ciência da ciência que, embora ela não permita a gente distinguir entre quem possui uma ciência ou não, talvez essa ciência da ciência ela sirva para ajudar a pessoa a aprender mais rápido, e depois para ajudar essa pessoa a exercer a ciência que ela aprendeu de uma forma mais eficiente, de uma forma melhor. Aí o Sócrates fala, talvez, mas eu acho que a gente está no caminho errado. E ele tenta explicar por que ele acha que eles estão no caminho errado. E ele diz, bom, a sofrosina, está dizendo, é uma ciência. Vamos supor que ela traga todos os benefícios que a gente está esperando, né? Então, que ela permita a gente distinguir quem sabe de quem não sabe e etc. Né? Será que isso vai tornar a pessoa que possui a sofrosina melhor e mais feliz? Então, vamos imaginar uma pessoa que tenha todas as ciências, tem conhecimento de tudo. Essa pessoa vai ser extremamente boa e extremamente feliz. Mas, em virtude de qual ciência ela é feliz? Será que é porque ela sabe fazer sapato que ela é feliz? Você fala, não, acho que não. Será que é porque ela sabe construir uma casa que ela é feliz? Não, acho que não. Então, qual é a ciência que dá realmente a felicidade, que torna uma pessoa melhor e que a torna mais feliz? E aí o Critias fala, não, a ciência que permite fazer isso é a ciência do bem e do mal. Não são as ciências, não são as técnicas, né? Não é um conhecimento de como fazer uma coisa ou outra. É o conhecimento do que é bom e do que é ruim, né? Do bem e do mal. Ora, se a sofrósina não dá nenhum conhecimento em particular, mas apenas da ciência da ignorância, então isso quer dizer que ela não dá o conhecimento do bem e do mal, então ela não pode trazer a felicidade. Então, ou seja, seria uma qualidade que não torna a pessoa melhor, que não a torna mais feliz. O que parece completamente absurdo. E, e ele diz, bom, acho que a gente chegou nessa encruzilhada, a gente chegou nesse impasse, porque o Sócrates diz, porque eu acho que eu não soube conduzir muito bem a investigação. Né? É uma pena para o Carmides que, ao que tudo indica, possui a sofrósina e a gente não é capaz, a gente está querendo, aparentemente a gente está dizendo que é uma qualidade completamente inútil. Né? E aí o Carmides diz, olha Sócrates, eu não sei se eu tenho a sofrósina ou não, mas eu acho que eu preciso desse encantamento e eu quero ouvi-lo, né? Eu exijo ouvir esse encantamento de você todos os dias. Ou seja, o Carmen está pedindo para o Sócrates, está exigindo do Sócrates de aceitá-lo como seu discípulo, né? Para que ele aprenda a filosofia. E, embora o diálogo então termine nesse impasse, sem dar uma definição precisa do que é a sofrósina, a gente tem a sensação clara de que quem encontrar uma boa definição da sofrósina, essa definição tem que explicar todos esses aspectos dessa qualidade que foram expostos no diálogo, né? Ou seja, por que que eles tentaram definir a sofrósina como uma dignidade calma, ou como pudor, ou como fazer o que lhe diz respeito, ou como conhecimento de si, ou como uma ciência da ciência e da ignorância. Ou seja, cada uma dessas coisas diz algo da sofrósina, mas de uma forma muito pouco precisa. Ou seja, nenhuma delas dá uma definição adequada, mas
ao que tudo indica, cada uma delas diz alguma coisa da Sofrosna que uma boa definição deveria ser capaz de explicar.